Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Oi, a paz do Senhor. Aqui eu sou o irmão Felipe. Estamos aqui sequenciando nossa série de reflexões sobre o sermão profético. Estamos falando sobre o princípio das dores. O princípio que começou desde a ascensão de Jesus até e terminará com o início do fim. Ele é descrito como aqui no livro, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, ele é descrito com vários acontecimentos que Jesus descreve, mas ele não fala não coloca esses acontecimentos em ordem cronológica, porque esses acontecimentos podem acontecer tanto um na frente do outro, quanto um depois do outro, ou quanto ao mesmo tempo. Ele só descreve que esses acontecimentos todos acontecerão. Ele descreve que ocorrerá guerra, que ocorrerá terremoto, que ocorrerá fome, que ocorrerá pestes. E ele descreve também que ocorrerá algumas coisas também dentro da igreja, que é o que nós vamos estar focando hoje, ok? Acontece que essas coisas aconteceram, e quanto mais se aproxima do fim, como Jesus usou a ilustração das dores de parto, quanto mais se aproxima do fim, mais intensa, ou seja, mais essas coisas se repetem, mas de uma forma mais intensa, de uma forma mais agressiva. Então, quanto mais se aproxima do fim, mais esse acontecimento se torna intenso. Mas na época em que Jesus foi assunto ao céu, várias dessas coisas aconteceram, como a perseguição aos cristãos, e a gente conhece as histórias das epidemias e de várias coisas que aconteceram, e em muitos momentos as coisas foram tão intensas que as pessoas chegaram à conclusão de que Jesus Cristo já estava para vir naqueles dias. E nós estamos vivendo em momentos semelhantes, onde muitas coisas têm acontecido. De um lado, a apostasia, de outro lado, ideologias que procuram sufocar os ensinamentos cristãos, estão sendo divulgados nas escolas, estão sendo divulgados na televisão, estão sendo divulgados nas músicas, estão sendo divulgados nas academias, em todos os lugares. E o mundo se levanta com uma mentalidade anticristã contra a igreja. E aí nós então voltamos para o versículo, para o capítulo 24, nós voltamos para o versículo 9 e 10, que diz que nesse tempo seremos odiados de todas as gentes. Já naquela época dos discípulos, eles já eram odiados. E as coisas não mudaram. As coisas continuam assim. Parece, ou nos enganamos, quando achamos que a bonança, ou quando achamos que na sociedade judaico-cristã onde nós vivemos, as pessoas, elas nos amam, ou as pessoas, eles muitas das vezes estão presos por uma rédea moral que as impede. Mas essas rédeas morais, esses limites morais que os impedem de serem mais agressivos, a gente vê que nos dias atuais, com essas ideologias que têm sido levantadas, ideologias oriundas do marxismo, ideologias ateístas, ideologias das mais diversas correntes anticristãs que têm sido divulgadas na nossa sociedade nos dias atuais, a gente vê que este limite moral que eu falei está sendo quebrado.
E quando a gente vê assim, seres odiados de toda a gente lembra lá recentemente do Chile, onde igrejas eram incendiadas e as pessoas, em meio a um conflito, né, do que estava acontecendo lá, as igrejas que não tinha nada a ver com o conflito eram incendiadas. As pessoas aproveitavam. A gente vê o que acontece na Europa, onde igrejas são transformadas em bares, em discotecas. Ok? Então seremos odiados de todas as gentes, naquela época e hoje também. A gente se ilude em pensar que a gente tem o amor do mundo. Quando as pessoas nos aplaudem, na verdade elas não nos aplaudem. Elas estão querendo nos comprar. Mas a palavra de Deus diz que se eles perseguiram a Cristo, se eles levaram ao cúmulo de os sacrificar na cruz do Calvário, nós não seremos diferentes. Se o chefe da casa foi tido como ladrão, então toda a casa é uma quadrilha. Ou seja, eles se enquadrarão todos no mesmo lugar, porque estamos debaixo da mesma autoridade espiritual, do mesmo Deus, que é o Deus sobre todos os deuses, sobre todo o que existe, que é o único e verdadeiro Deus, que é Jesus, né? O Filho do Deus Altíssimo, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sobre essa autoridade, né? Então, o mundo se levanta. Satanás, que é o Deus com D minúsculo deste mundo, se levanta. E o mundo se levanta contra ele e nos odeia. E a gente vê que hoje em dia, aproveitando essa epidemia aí, surge-se e cresce-se de uma forma velada uma censura contra os cristãos. Uma censura contra a igreja, né? É quando você vê comentários na internet, a gente vê as pessoas comentando e elas falam mal. Ok? E aí Jesus fala: nesse tempo muitos serão escandalizados. Quando eu li esse versículo, essa palavra, eu lembrei da parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13. E essa parábola, ela nos diz o seguinte, que uma das partes da semente foi semeada em meio ao pedregal. E quando foi semeada ali, veio um calor, e por ter pouca terra e o resto tudo ser pedra, a umidade foi-se rapidamente e aquela planta secou e morreu. E Jesus falou que isso acontece, que as pessoas ouvem a palavra, algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas diante da perseguição, elas se escandalizam. E diante dos dias atuais, a gente vê que muitas pessoas têm se desviado, têm saído do caminho do Senhor, diante dessa situação que tem estado atualmente. Por não poderem ir regularmente à igreja, por não poderem congregar, por não terem raiz verdadeiramente em Cristo, aprofundada na fé, diante dessa angústia, diante dessas incertezas, eles têm se afastado do caminho. E quando vier uma perseguição que não seja velada, e quando vier uma perseguição que não seja disfarçada, porque esse é o caminho. Por quê? Porque a igreja ela prima por princípios e ela não abre mão desses princípios. Mas o mundo quer que nós negociemos esses princípios. E se um dia alguém vier querer que você negocie a sua fé em prol do bem maior da sociedade, em prol da saúde, em prol do crescimento intelectual, em prol do futuro para os seus filhos, abre mão, porque essa fé está trazendo tal prejuízo, né? Eles não serão assim tão claros. Certamente eles virão com dados científicos, com respostas médicas, com grupo de especialistas, né? Com doutores segundo a sua própria concupiscência, como diz a palavra de Deus, né?
Vamos lá, que Mateus capítulo 13. Diz assim: porém, versículo 20, 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, da palavra, logo se ofende. Então, você é aquele tipo de pessoa assim, que quando começar a coisa apertar para o lado dele, ele vai dizer: eu ser crente, seguir essa fé. Naquela época, atrás aí, no início lá do primeiro século, segundo século, terceiro século, onde houve uma perseguição muito ferrenha contra a igreja, muitos se esfriaram, muitos saíram da fé. Muitos saíram, muitos negaram, não, muitos deram o seu pescoço pela causa de Cristo, mas muitos também se desviaram. Muitos apostataram, negaram e deixaram de seguir a Jesus. Se escandalizaram, não suportaram o calor da perseguição. Né? Não suportaram. Logo se ofenderam. E a gente tem uma geração de cristãos acomodados em suas casas, em seus apartamentos, em seus carros de luxo, em seus empregos, em sua vida tranquila e luxuosa do século atual. A gente tem essa geração de cristão que ainda não passou pelo calor do fogo, ainda não chegou ao derramar do sangue, não chegou ainda às vias de fato da fé, não chegou ainda àquela encruzilhada aonde ele tem que decidir por onde deve seguir. Até o exato momento ele está seguindo lado a lado com o mundo. Ainda não chegou aquele momento, e quando chegar, aí se saberá se ele está com a sua raiz aprofundada na palavra de Deus, aprofundada na verdade de Deus, com a fé verdadeira, ou se ele está superficial. É um crente apenas da moda gospel. E aí o versículo continua dizendo: e trair-se-ão uns aos outros. Durante o tempo da perseguição que se passou pelas igrejas nos séculos passados, e até mesmo hoje, muitos desses que eu falei, que se escandalizarão, acabarão também por trair uns aos outros. Por além de negar o nome de Jesus, ainda denunciar aqueles que são servos do Senhor. Isso não acontece só entre a questão do servo do Senhor para com o servo do Senhor, mas muitas vezes com um familiar que não é servo do Senhor para com o servo do Senhor. Isso acontece ali na Coreia do Norte, na China, onde há uma perseguição contra os cristãos, e ali um familiar acaba dedurando. E aí a gente lê na história lá, como eu citei no vídeo passado, lá dos mártires, e a gente vê que muitas vezes o próprio familiar denunciava o filho ou a filha por ser cristão. Né? E o pior ainda, quando esse versículo aqui diz, ele traz a nós a memória que muitas vezes muitos cristãos apostatas ou covardes, além de sair da fé, ainda denunciariam os irmãos, né? E uns aos outros se aborrecerão, se trarão tristeza, trarão angústia, trarão motivo de aborrecimento.
Em qual tempo? Neste tempo. E a gente vê que estamos aproximando de que isto que aconteceu nos primeiros séculos venha a se acontecer agora, e creio nos últimos séculos, né? Isto há de se repetir. Então precisamos nos posicionar diante do Senhor, porque Cristo está perto e precisamos nos posicionar. Sabemos que muitos não suportarão o calor da perseguição e muitos se escandalizarão e muitos trairão. E esse escândalo aqui, ele vai de forma muito longa, muito longe. Ele fala, aqui fala que muitos se escandalizarão, mas muitos também serão escandalizados. Quando o versículo que a gente não leu, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, homens que se levantam dizendo tudo o que as pessoas querem ouvir, ninguém é agradável aos ouvidos para atrair as pessoas. É algo muito comum, já foi muito comum no passado e é algo muito comum, extremamente comum nos dias atuais, onde muitos homens, muitos ditos pastores, ditos teólogos, ditos apóstolos se levantam e ensinam ideias que agradam ao coração das pessoas. Eles falam, como diz Paulo, coisas perversas para atraírem as ovelhas à posse. No comentário bíblico de aplicação pessoal do Novo Testamento diz assim: os crentes não irão somente enfrentar a deserção e a traição de dentro do corpo da igreja, como também surgirão muitos falsos profetas, e os seus ensinos enganarão a muitos. O Antigo Testamento frequentemente menciona os falsos profetas. Os falsos profetas afirmavam receber mensagens de Deus, mas diziam o que o povo queria ouvir, mesmo quando a nação não estava seguindo a Deus, né? Muitos ainda profetizam e dizem coisas boas, quando na verdade Deus não mandou dizer nem profetizar coisa nenhuma. Nós temos falsos profetas hoje em dia, líderes populares que dizem às pessoas o que elas desejam ouvir, como Deus quer que você seja rico, faça o que os seus desejos lhe ordenarem, ou siga o seu coração, ou não existe pecado ou inferno. Eles sempre dizem coisas que vão agradar as pessoas. Jesus disse que os falsos mestres viriam e advertiu os seus discípulos da mesma maneira como ele nos adverte a não ouvir as suas perigosas, sedutoras e ilusórias palavras. Os falsos ensinos e a lassidão moral trazem uma doença particularmente destrutiva. Que doença é essa? A perda do verdadeiro amor por Deus e pelos outros. Né? Isso é o que nós estaremos refletindo no nosso próximo vídeo, onde nós estaremos fazendo uma recapitulação do que já temos dito agora, estaremos frisando um pouco mais sobre os falsos profetas e estaremos falando sobre essa conclusão, onde Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual o amor de muitos aonde? No mundo? Não, o amor de muitos na igreja. É por se multiplicar a iniquidade na igreja, entre os cristãos. O mundo jaz no maligno. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.